Fala, time! Bom, hoje eu vou comentar as 3 coisas mais importantes que um trader precisa saber na hora de operar. E não deixa, de se inscrever no canal porque você tem muito a ganhar com isso. Afinal, eu posto muito conteúdo de qualidade e isso vai te ajudar na virada de chave. Perfeito? Bom, então vamos lá, vamos ver um pouco mais sobre essas 3 coisas que todo trader, ao entrar em uma operação, na verdade um pouquinho antes de entrar na operação, ele precisa saber, certo? É a respeito das operações. Vamos lá então. As 3 coisas que todo trader precisa saber ao operar é stop loss, entrada e alvo, tá? Sem esses 3, não tem como ter uma operação boa, né? Óbvio que tu pode fazer uma entrada em qualquer lugar do gráfico e tal, mas o ideal é que tu saiba onde é a tua entrada, tu saiba onde é teu stop loss e tu saiba onde é o teu alvo, né? Onde tu vai ter o teu ganho, tá bem? Então, iniciando pelo stop loss, é necessário saber onde ele ficará posicionado, tá? Onde vai ficar posicionado seu stop loss. Afinal, sem isso, você ficará sem limites de perda. Então, o stop, na verdade, ele é uma trava, tá? Ele é uma trava de segurança que vai, na tua operação ao entrar, vai te permitir que tu consiga se expor ao risco sem quebrar a tua conta, né? Sem quebrar o teu capital, perder todo ele. Porque, de fato, quando tu tem uma trava de segurança, para que servem travas de segurança? É justamente para não ocorrer desastres, né? Então, se tu posiciona uma trava de segurança ali em determinada região do gráfico, vai acontecer o seguinte: olha, eu sei quanto eu tenho, quanto eu quero ganhar, eu quero me expor ao risco, mas o risco máximo que eu quero me expor é um X, né? 100 pontos, 150, se for um stop financeiro. Se for um stop técnico, vai ficar, por exemplo, atrás de um fundo, atrás de um topo, né? Uma região onde o gráfico não deveria, de fato, romper, né? Então, o stop loss ele é uma trava importantíssima que a gente tem que usar para acabar não perdendo mais do que o necessário, tá? Não que perder seja necessário, mas o ideal é tu ter realmente essa trava para não perder mais do que poderia, tá? O segundo ponto, então, é a entrada. E aqui é onde você vai entrar sem que fique em uma região de briga ou que possa voltar e acionar o seu stop com facilidade. A gente não pode controlar o mercado, né? O mercado ele é soberano. Mas a gente consegue fazer o quê? A gente consegue, de fato, determinar locais melhores de entrada para que a gente não fique muito próximo a esse stop loss também, tá? Então, a gente posicionando uma entrada, fazendo uma entrada e um stop legal, onde o preço possa fazer o zigue-zague natural dele, sem atingir o stop, sem que eu fique levando um prejuízo grande caso ocorra esse stop, é o ideal, tá? Então, a gente tem que buscar entradas onde o preço, geralmente nessas regiões que a gente vai fazer a entrada, vão ser regiões onde o preço realmente vai progredir para o lado que a gente está entrando. Então, se a gente estiver buscando, por exemplo, uma entrada para cima, né, uma entrada de alta, movimento altista, né, nessa tendência a gente vai ter que buscar locais onde o preço volte a engrenar, geralmente, né? E não justamente no final dessa tendência, né, entrar simplesmente por afobação, tá bem? Então, a entrada é extremamente importante. Tem que saber onde é essa entrada, tem que saber o porquê de fazer essa entrada nessa região, tá? O terceiro ponto, né, o alvo, e esse é um que muita gente peca. Pô, eu sei onde é o stop, eu sei fazer uma entrada, mas eu não sei fazer a saída. Como é que eu vou fazer essa saída? Todos esses aqui, esses 3 itens que eu estou dando, claro, vai ter várias, vai ter uma infinidade de variáveis, né, aí que a gente pode utilizar. Stop técnico, stop financeiro, stop por porcentagem, por pontos e por aí vai, né? Entradas de price action, tape reading, várias formas, né? Rompimento, pullback, alvo, mesma coisa, projeção de pivô, Fibonacci, saída na resistência, saída no indicador, saída no suporte, tá? Do lado do canal até o outro lado, tem várias formas também. Mas de qualquer maneira a gente tem que saber onde que é esse alvo. Sem saber onde é o alvo, a gente está buscando algo que a gente não sabe onde é.
Talvez a gente chegue no local e não perceba e o mercado vire e volte para nos estopar. Esse é o problema, tá? Então a gente tem que se preocupar com o alvo também. Eu particularmente eu busco sempre os alvos, né? Por exemplo, eu utilizo muito Fibonacci, né? Quem me acompanha sabe, eu uso muito Fibonacci, mas eu também faço saídas em cima de média, em cima de resistência e suporte, tá? Depende da operação, né? Isso é óbvio, o mercado vai mudando, variando todo momento, então depende muito, não dá para dizer que é um só. Mas na maioria, eu diria que, sei lá, 50% ou mais das minhas saídas de operação no meu alvo é Fibonacci, tá? Então esse é o local de saída de extremamente importância, né? Sem isso a gente não tem como definir o tamanho do ganho e pode ocorrer do valor retomar gerando prejuízo. É como eu estava dizendo, se tu não sabe onde é o destino, como é que tu sabe que lá não é o final dessa operação? Ela pode não continuar, né? E a gente sabe quando bate, por exemplo, alvos de Fibonacci, o mercado ele costuma ir lá e retrair ou consolidar ou até mesmo voltar, né? Fazer uma retração forte que pode acabar te estopando, ou seja, tu atingiu o teu alvo, tu chegou onde deveria, mas acabou voltando, né? É como se tu estivesse numa Fórmula 1, chegasse lá próximo aonde está lá a bandeira, né, de chegada, e aí tu volta e vê os outros, né, acaba perdendo, tá? Já que o destino final é realmente chegar na chegada, tá? Vou mostrar aqui um exemplo agora no gráfico. Deixa eu abrir aqui. Bom, galera, aqui no gráfico então, olha só. No último dia 30, o que a gente teve? A quinta-feira passada, agora antes do feriado. O gráfico ele abriu em queda, né? Ele abriu aqui já com um gap de queda, bem em direção à média de 200, que é essa linha aqui. Ele acabou rompendo, tá? Aqui então formou-se dois candles aqui contrários a essa tendência forte. Retraiu inclusive na média de 200, né, também. Até posso fazer aqui uma Fibonacci para confirmar um pouco mais, vamos ver. Eu já tenho uma ali traçada, mas é uma Fibonacci de alvo. Ó, aqui, se eu traçar essa Fibonacci, veja que ele retraiu em 38,2, tá? Retração perfeita de uma super tendência. Então, ele teve alguns parâmetros ótimos aqui para se fazer uma entrada. Então, beleza. Digamos que eu fizesse uma entrada nessa região aqui, ó, tá? A entrada 1 do que eu acabei de postar lá no Instagram, tá? Nesses candles rejeitados pela tendência, a única coisa que discorda aqui é esse volume forte. Poderia ser aqui embaixo também a entrada, tá? Mas então beleza, ó, eu poderia fazer uma entrada aqui ou ali, sem problema nenhum. Vamos deixar aqui. Então ok, ó, eu sei onde é a minha entrada, vou deixar aqui marcado como em verde, né? Deixar verdinho, minha entrada. Meu stop loss seria aqui em cima, o mais ideal, né? Seria aqui em cima, lembrando que a gente teria a média de 200 ajudando a defender essa região para não estopar, ou seja, um local muito bom de stop. Poderia ser um stop grande, tá? Não vamos levar em consideração quantos pontos, nossa, daria R$ 87,00 de stop, tá? A grande questão aqui é a proporção de ganho em relação ao stop, tá? Então vejamos, ó, da minha entrada, o meu alvo era aqui, ó, no limite de Fibonacci. Veja o que eu estava dizendo sobre chegar, não perceber e deixar o movimento voltar, ó. Tudo bem, ele não teria te estopado, até poderia ir mais longe ainda sem stop, mas ao mesmo tempo o destino aqui era realmente chegar nesse local na Fibonacci. Então beleza, olha lá, entrada, alvo aqui embaixo, ó. A gente teria um ganho de 150 contra 87 de loss, né? Então, pô, um ganho mais ou menos aí de 1,5 para 1, né? 1,5 de ganho para 1 de loss. Então, eu poderia perder 87, nesse caso nem acionou o stop, e até o alvo lá 150. Tá? Então, ou seja, a gente teria aqui em cima o stop, teria aqui a entrada e teria também o alvo de chegada, aqui embaixo, ó. Alvo de chegada. Então, quando essa ordem aqui chegasse até aqui, pum, 1 mais 1, 0. Me zerava da operação com este gain, tá? Essa é a ideia.
Beleza? Esse é um dos exemplos que eu queria mostrar. Vamos olhar aqui um outro exemplo, por exemplo, esse pullbackzinho aqui no triângulo também. Então, ó, a gente sabe, né? Vou projetar mais além aqui a FIBO, ó. Então, a gente tinha um alvo aqui embaixo, tá? Na verdade, um pouquinho mais aqui, ser mais exato. Então, a nossa entrada aqui seria aqui no pullback. A gente teria a saída aqui embaixo, tá? Nessa região. Eu sempre aconselho também deixar uns pontinhos antes, né? Sobrando, tá? Não é porque aqui ficou faltando, mesmo assim teria batido ali. Mas isso aqui é algo que quem me acompanha sabe que eu sempre digo, né, galera? Deixa uns pontinhos sobrando na FIBO, para caso ela queira te estopar. E aqui, galera, ó, a gente poderia deixar o stop nesse candle aqui que rompeu, ou poderia ser nesse topinho aqui, ó, tá? Vamos deixar no maior, tá? Porque eu não quero deixar uma proporção tão desnivelada também. Vamos deixar um pouco mais técnico, então nesse topo aqui. Ó, então a gente faria a entrada no pullbackzinho, stop lá em cima, R$ 78,00 de stop para um gain lá embaixo. Ó, eu deixei mais pontos ainda sobrando ali, tá? 810 pontos, né? Então 162 contra... Agora eu já até me esqueci quanto que dava para cima. 76, né? Dava 2 para 1 basicamente. Dava um pouquinho mais de 2 para 1. Bom, galera, então era isso que eu queria passar nesse vídeo para vocês. Um pouco mais desse ponto muito importante que todo trader tem que ter. Tá? Tem que saber esses 3 pontos. Então, entrada, stop loss, alvo. Tá bem? Para que tu possa também encaixar isso dentro da tua gestão de risco. Tá? Porque senão tu não tem como saber. Sem stop loss, tudo que tu tem na tua conta pode ir para o ralo, né? E sem saber onde é a saída da operação, tu também não vai conseguir bater no teu alvo, tu não vai saber onde sair. E esse movimento pode voltar em algum momento. Esse caso aqui não voltou, mas tem vários casos aí que a gente faz. Acho que no dólar tem um exemplo bom, deixa eu botar aqui. No dólar, que ele fez toda aquela queda e ele retomou, né? Então, quer dizer, pô, se tu faz uma entrada, por exemplo, aqui, ó, vamos dar um zoom. Se eu faço uma entrada de venda, né? Cara, aqui mudou o dia, tal, beleza. Mas digamos que eu entrei vendido, tal, fiquei posicionado. Se eu não sei onde é meu alvo, eu vou acabar sendo estopado, ó, tá? O movimento desceu inteiro, subiu novamente, tá? E olha que legal aqui esse exemplo. Ó, esse exemplo tem a média de 200 pelo caminho. Então, mesmo que tu buscasse uma entrada por aqui, tu teria que sair mais ou menos ali, ó. Digamos que tu fizesse a entrada que eu acabei de postar lá no Instagram. Entrada de candles rejeitados, ó. Tá? 2 candlezinhos ali perdidos na tendência. Ó, 2 candlezinhos aqui com volume não tão alto, né, mais baixo que os anteriores aqui, perdidos na tendência. Então, digamos que tu fizesse a entrada no rompimento desse primeiro, ó, teu stop era ali embaixo, tá? Então, vamos ver, ó, a tua entrada seria mais ou menos aqui, saidinha lá. 18 pontos contra 24 aqui de stop loss, né? Então, essa proporção aqui não ficou legal, porque tu entraria muito atrasado, tá? Entraria muito atrasado. Se entrasse no rompimento do pivô aqui, ó, entrava no rompimento do pivô aqui, o stop lá embaixo, 35, até o alvo lá, 27. Também não daria. Mas, se fizesse a entrada aqui, depois desse fundo poderia arrastá-lo, ó, para cá. E aí reduziria para 15 pontos. Mas é aquilo, né? Antes de entrar na operação, eu já costumo analisar todos esses pontos. Então, nesse caso ali, eu não faria, tá? Estou olhando o gráfico pronto aqui, é mais fácil, é óbvio, né? Mas, na prática, não faria essa entrada. Só para dar o exemplo. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem. Não esqueçam de se inscrever no canal, afinal, isso vai ajudar demais na evolução de vocês. Até a próxima!